Galera, esse vídeo é pra bolsonarista lacrimejar. Pelo jeito, o presidente Lula fez um milagre. O deputado Ottoni de Paula, ex-bolsonarista, apareceu num podcast essa semana para justificar os motivos aí pelos quais ele deserdou o bolsonarismo da vida dele. Ele ainda trouxe algumas deturpações bíblicas que a extrema-direita costuma usar e fez questão de ressaltar que hoje a gente tem vários cristãos que defendem uma série de coisas que jamais passariam pela cabeça de um cristão se tivéssemos em outro tempo. Dá uma olhadinha que, pelo jeito, o presidente Lula, além de estar fazendo um governo sensacional, está sendo milagreiro também e convertendo gente pro lado certo da história. Antes de dar uma olhadinha no vídeo, já clica para me seguir aqui e ficar por dentro de mais conteúdo que nem esse. Acompanha só. Só uma provocação. Sim. Você abriu com a gente falando sobre o juízo final. Você disse assim, ouve aqueles só. que me viram preso, me foram lá, me viram nu e me vestiste e tal, né? Palavras de Cristo. Exato. Uma provocação. No juízo final, a direita estavam salvos, a esquerda foram aqueles que foram mandados para o inferno. Sim. E aí o que acontece? Quando os pastores pegam esse tipo de texto, que eu sei que é uma provocação sua, quando os pastores pegam esse tipo de texto, não é? E tem deturpam, um texto lá, né? em Juízes, falando sobre Jair, que foi um dos juízes da Bíblia, né? De que Jair governaria por 22 anos. E, coincidentemente, o número do Jair Bolsonaro era 22. Você deve ter ouvido isso já. E aí liam esse texto como um texto profético, não é? Que ia se cumprir agora no Brasil. Então, resumindo, tchau. Jackson, a igreja foi sequestrada por esse sentimento, certo? E ela começou a desviar-se do seu propósito. Por exemplo, nós não conseguimos mais hoje orar pela autoridade. Ou seja, eu só consigo orar pela autoridade que eu votei. Aqui eu gosto. Da minha ideologia. Sendo que a Bíblia diz que toda autoridade vem do Senhor e nos manda orar pelas autoridades para que nós tenhamos dias de paz. Certo? Crente passou a defender arma. Isso é bizarro. Crente passou a defender que bandido bom é bandido morto. Crente passou a ser contra a Bolsa Família, que mata a fome do necessitado. Tá entendendo? Por quê? Por conta de uma ideologia. E aí eu vou te provar que isso é coisa de agora. Lula enfrentou Collor. Lula enfrentou FHC duas vezes. Dilma foi presidente do Brasil 2 vezes. Em quais dessas eleições o crente que votou no PT, em Lula ou em Dilma, foi chamado de comunista? 0. Foi expulso da igreja? 0. Que eleição que o pastor subiu no altar e disse: se for votar no Lula, pode sair daqui? Isso é coisa de agora. De agora. Esse fenômeno do ódio que dividiu famílias, casais, acabou com o Natal, separou irmãos, tirou gente da igreja. É de agora. Isso é um fenômeno de agora. Sequestrou a bandeira nacional. E eu vou dizer por quê. Porque como a gente não podia levantar a bandeira do PL no altar, era do Brasil. A gente levantava a bandeira do Brasil. Eu fiz esse... Eu estava agora com uns 10 pastores que votaram em Bolsonaro como eu. E aí eu questionei, falei, gente, cadê a bandeira do Brasil? Que estava sempre nos nossos altares. E que nós levantávamos. Cadê? Esta é a prova de que o pavilhão nacional foi, em algum momento, sequestrado por um lado da política. A bandeira do mito. Ou seja, patriota é só aqui. Quem vota lá não é patriota. Lá é comunista. Deus está aqui e o diabo está lá. Isso é bizarro. Inclusive, eles defendiam muitas vezes até a bandeira dos Estados Unidos acima da bandeira do Brasil. Você patriota a arrogância do bolsonarismo a que ponto chegou? Eu sei que eu vou ser muito criticado e que vão entrar na sua rede, Ottoni traidor e tal. Já fizeram isso. Mas eu não tô nem aí, eu tô em paz com a minha consciência, eu tenho um papel diante do meu Deus, eu tenho um dever moral de dizer, larguem a igreja. A igreja não é Lula, a igreja não é Bolsonaro, a igreja não é PT, a igreja não é PL. Larguem a igreja. Isso é verdade. Você quer ver? Mas não tem medo de perder votos?
Agora ouve. Eu não tenho medo de perder voto porque política para mim é uma missão. As pessoas talvez não acreditam no que eu estou falando, mas pode acreditar agora. Qual é o político que ia se expor como eu estou me expondo se eu não acreditasse que a política na minha vida é uma missão? O altar é o meu chamado. E eu não vou abrir mão do meu chamado por causa de uma missão temporária. Amigo, sim, eu sou deputado por 4 anos. Se não quiser me reeleger, não tem nenhum problema. Democracia. Agora, eu não vou vender a minha consciência para ter mandato eleitoral. Olha a arrogância do bolsonarismo e olha como eles acham que são donos da igreja, hein? Quando eu resolvi apoiar o Eduardo Paes, o senador Flávio Bolsonaro, em uma entrevista a uma de suas colegas, Berenice Seara, ele disse o seguinte: agora o deputado Ottoni vai ter que se explicar com a igreja. Por que ele está apoiando o Eduardo Paes? Eu achei aquilo de uma prepotência, e olha que eu respeito o senador Flávio Bolsonaro, mas eu achei de uma prepotência, de uma arrogância tão grande aquilo. Quer dizer que para ele, eu não estar apoiando o candidato que o pai dele apoia, eu tenho que... É uma afronta à igreja. Se eu tivesse em pecado, é isso mesmo? Eu tenho que chegar para a igreja, explicar a igreja, pedir perdão à igreja? Isso é o supra-sumo da arrogância política. Por exemplo, quando é que o presidente Bolsonaro esteve aqui reunindo pastores para apoiar o Ramagem? Quando é que o senador Flávio Bolsonaro esteve aqui chamando os pastores para desenhar uma proposta política para o Rio de Janeiro? Nunca. Você sabe por quê? Porque eles acham que a igreja já é deles. Que a igreja vai ao passo deles. Pior que estava mesmo indo. E não pode acontecer isso. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Pois é, galera, a gente precisa observar desde o princípio. Esse ódio de agora vem destruindo família, vem afastando namorado, casal, casando de separação, destruindo gente. Já peço para você deixar seu comentário aqui, compartilha esse vídeo e me segue para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui.